Medo de Amar. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Quintas de Amor. Obrigado pela sua valiosa presença, obrigado pelo seu like, pelo seu joinha. Vamos em frente, hoje vamos falar disso aqui. Você conhece? Conhece gente assim? Conhece pessoas, como diz aqui o nosso título, sentem medo de amar? Para ajudar na nossa reflexão, eu sempre gosto de fazer isso, embasar a nossa conversa aqui em algum autor. Eu vou trazer hoje não vai ser frase nem parágrafo, são 3 parágrafos. É um texto um pouquinho mais longo da nossa querida amiga Iyanla Vanzant. Gosto muito desse livro, não ganho nada vendendo ele, tá bom? Mas é um livro bem bacana, A Vida Vai Dar Certo para mim, Iyanla Vanzant. E eu já transmiti aqui para o meu computador a parte que eu quero ler, para ficar mais fácil a leitura. Eu deixei também na descrição do vídeo um pedaço daquilo que eu vou ler. Então, se você quiser ler comigo, acompanhe aqui embaixo. Então, Iyanla Vanzant vai dizer assim, olha, detalhe, hein? O texto todo é pesado, viu? É um texto pesado, então vamos com... Não fica assim, achando que tudo vai ser lindo, maravilhoso, que vai ter alguns puxões de orelha na nossa conversa de hoje. Tá avisado? Então vamos lá. Então ela diz assim, ó. Em geral, você percebe que uma pessoa tem medo de amar quando percebe que ela não permite que você entre em seu coração. Uma pessoa que tem medo de amar se comportará das formas mais inadequadas, num esforço para afastar os outros. Uma pessoa que tem medo de amar encontrará todo tipo de coisa errada em si e em você e lhe mostrará, quer dizer, nela mesma e no outro, né? No caso você, e vai mostrar isso para você. As pessoas que têm medo do amor não são capazes de dá-los nem de recebê-lo. Elas levantarão tantas barreiras e defesas que farão com que você termine se perguntando: porque afinal, por que raios eu estou passando por tudo isso? Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que o ser humano, desde a época lá muitos anos, eu ia falar da época dos nossos avós, mas muito antes, sempre teve essa dificuldade. Sempre na história da humanidade, inclusive nas mitologias gregas, a gente vê coisas assim, mas infelizmente, parece que é uma das coisas que eu mais escuto ultimamente. É verdade. Conversando com as pessoas, trocando ideias, quando a gente fala de relacionamento, esse texto é uma das coisas que eu mais escuto por aí. Eu faço tanto pela pessoa, ela é mal agradecida. Eu faço de tudo pro fulano, eu faço de tudo pra fulana, mas ela não reconhece. Eu já tentei de tudo, mas parece que a pessoa não entende. Pode ser isso aqui, ó, medo de ser amada. E por mais que você queira dar o seu melhor, a pessoa não só não reconhece isso, como parece que quer fugir de você. E pior, né? Pior ainda, ela diz aqui no texto, vou ler até esse pedacinho de novo. Ela encontrará todo tipo de coisa errada em si, nela mesma, né? E em você, e lhe mostrará. Começa a tratar você igual um inimigo. Você é a pessoa que mais ama o outro, você é a pessoa que mais se dedica para ela, você é a pessoa que mais se importa com ela, e justo com você, ela te trata como um inimigo. Fica apontando suas falhas, seus erros também. Isso é igual martírio, não é, gente? É uma espécie de martírio psicológico, martírio amoroso. Quer dizer, além de você estar tentando fazer de tudo para entrar no coração da pessoa e melhorar a vida dela e fazer algo de bom por ela, ela fica tacando pedra na sua cabeça. Né? Agora a pergunta, por que será que é assim? Por que será que isso acontece? Aí a Iyanla Vanzant continua o texto. Esse pedacinho eu vou ler para vocês. Não está aqui na descrição, mas ela continua assim. Vamos tentar entender então, por que será que isso acontece? Porque eu acho que você já passou por isso. Eu tenho a impressão, não sei. Eu falo isso com uma certa certeza,
porque é uma coisa muito comum para nós seres humanos. Mas por quê? Ela diz assim, ó. Uma pessoa que tem medo de amar pode achar que não está à altura do que você espera dela. Tá? Pode achar que não está à altura do que você espera dela. Em geral, isso acontece porque ela não vive de acordo com o que ela espera de si mesma. Uma pessoa que tem medo de amar faz de você um ioiô. Conhece o ioiô? É claro que conhece, né? Eu tinha o ioiô quando era criança. Ela diz assim, hoje ela quer você, amanhã não quer mais. Quanto mais você se aproxima, mais rápido ela foge. Quanto mais você dá, mais ela deseja. Você nunca será capaz de se entregar a uma pessoa que tem medo de amar, porque ela não quer acreditar em você. É que o texto de hoje era pesado, ou seja, a gente está falando de autoestima, hein? Ai, ai, ai. Quando fala de autoestima, que parece ser um assunto assim tão florido, tão... Desculpa falar dessa maneira, né? É claro que eu não concordo com essa visão, mas uma autoestima, um assunto assim meio bobinho, meio adolescente. Não é bobinho, não. É uma das coisas mais graves na nossa interpretação e compreensão psicológica. É problema de autoestima. Olha o que ela disse ali no comecinho, né? Ela pode achar que não está à altura do que você espera dela. Então, por não se achar merecedora, por estar com a autoestima baixa, por não achar que ela é digna de ser amada, você tenta amar essa pessoa e só recebe pedrada. E ela tenta te afastar. E ela não está pronta para receber esse amor. Interessante, né? Quando eu converso com os homens que passa por algum problema de, vamos dizer, de desempenho na cama, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque é um vídeo público, um vídeo family friendly, né? Então, homens que têm problema na cama, você já sabe do que eu estou falando. O que eu percebo? A imagem que eles têm, a autoimagem, né? A imagem que eles têm deles mesmos, a autoimagem é muito ruim. É muito ruim. E a gente começa a trabalhar, e o cara ele começa a melhorar o desempenho dele na cama, na medida em que ele começa a se ver melhor. Aliás, ó, uma nota de rodapé. Você que é homem, depois você acessa crisalmeida.com/virilidade. Tá bom? Só você abre aí uma aba. Para as mulheres isso não vai interessar. Bom, se você é casada e quer fazer algo de bom para o seu homem, você também pode acessar para mostrar para ele. Mas você acessa crisalmeida.com/virilidade. Fácil, né? Fácil. Então lá você vai ter, a gente trabalha um pouco essa questão. Mas aqui, isso aqui não se aplica só para homem, é para homem e mulher. A sua autoimagem, entendeu? Entendeu por que é um problema de autoestima? Então o sujeito ele não se sente bem com ele mesmo, devido a 1000 fatores possíveis, da adolescência, da infância, já de vida passada, sei lá. Ele não se gosta, ele não se sente digno, ele não se sente merecedor. Aí vem outra pessoa, tenta amar esse sujeito, essa sujeita, e como ele não se sente merecedor, ele se fecha e começa a te agredir. E aí você não entende nada. Você até fala, putz, grilo, mas não dá para entender, eu faço tudo por esse cara, eu sou a melhor amiga, o melhor amigo dele, eu me empenho, dou tudo para essa pessoa e ele não tem gratidão por nada que eu faço, uma pessoa ingrata. Olha o que eu já fiz pelo sujeito, ele não reconhece. Mas por quê? Tá com a autoestima quebrada, tá fechado. E por causa desse problema, o tal do ioiô, que a Ianla fala no texto, é isso. Quer dizer, a hora que você quer, ele não quer. Aí você não quer mais, agora ele quer. Aí você então começa a querer de novo, aí ele já não quer mais. Então vai e volta. Você entra, ele sai, aí ele volta, aí você
Fica nesse vai, não vai, fica nesse vai. Porque no fundo, todos nós queremos ser amados. Mas como essa habilidade de ser amado está quebrada em mim, quando vem essa energia do amor, aí eu faço tudo para fugir dela. Né? E faço tudo pra... Agora, o que eu não faço para fugir? Pelo contrário, faço questão de abraçar isso com muito amor. É a sua presença aqui ao vivo e a cores. Bom dia, Valciane Pacheco. Bom dia, Jaqueline Ferraz, com a sua filha Princesinha Kelly. Bom dia, Arnaldo Sano. Bom dia, Luciene, também que está aqui presente. Canal Sofia Golfeto, desejando bom dia para todos nós. Pessoal, é esse o amor que eu quero na minha vida. A sua presença aqui, sempre ativa, sempre atuante, me estimulando a dar o nosso melhor aqui. Obrigado pela sua participação. Lembra de deixar o seu like. Obrigado por você que vai estar vendo a gravação. E vamos continuar. Porque tá preparado? Eu comecei o vídeo de hoje dizendo que hoje vai ser puxões de orelha, vai ser difícil, é um texto denso. Porque agora vem a pior parte. Se você quiser, já desliga o vídeo agora, Cris, não quero nem saber. Para. Agora vem a pior parte, mas necessária. É aquele remédio amargo que você se recusa a tomar, mas tem que tomar o remédio. É amargo. Vamos para ele? Tá preparado? Tá sentado? Vamos lá. Então ela diz assim, ó. Quando você se vê tentando ao máximo amar uma pessoa que dá sinais de não estar disposta a amar, pare. Tá? Ian Lavanzan falando. Quando você percebe que você tá fazendo de tudo e a pessoa fechada, para, cara. A Ian Lavanzan tá dizendo, ó, para com essa palhaçada. Para. Acabou. Ela diz assim, pare de tentar forçá-la a aceitar o que obviamente não quer. Meu Deus, é duro ouvir isso, né, pessoal? Você fala, Cris Almeida, como é que eu vou fazer? Ela está dizendo, vou ler de novo. Pare de tentar forçá-la a aceitar o que obviamente ela não quer. Pare de encontrar desculpas para a sua incapacidade. Ah, sim, porque você começa a achar que o problema é com você. Aí você, onde é que eu errei? O que será que eu não estou fazendo certo? Onde será que eu estou falhando? Não, para de ficar procurando. O problema não é você. Para de ficar arrumando desculpa para essa incapacidade que você tem de abrir o coração da pessoa. E a última frase dela. Pare de aceitar suas desculpas. Levar uma pessoa além do ponto que ela está disposta a ir não é uma atitude amorosa. É duro, né, gente, ouvir isso. Eu sei que é difícil. Levar uma pessoa além daquele... Ela não quer atravessar aquele ponto. Tem o ditado árabe que diz assim, você pode levar o camelo até o poço, mas você não pode forçar ele para beber a água. Beber ou não beber a água, ele que vai escolher. Ou levar o cavalo até o poço, né? Cavalo, camelo, tanto faz. Ou qualquer bicho. Você não pode levar. Você pode, ó, tá aqui o meu amor. Mas você não pode. Agora, desfrute desse. Não tem como. E eu sei que isso não é o que você quer ouvir. E quando eu decidi trazer esse texto, eu estava muito consciente disso. Mas às vezes é bom você ter logo esse choque de realidade. E a gente fala aqui na cara a coisa, e aí você toma um rumo para a sua vida, do que você ficar anos e 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 anos esperando que a pessoa muda. Ela disse, né? Pare de encontrar desculpas para a sua incapacidade, porque isso acontece, eu acabei de falar, você começa a se culpar por esse fracasso de relacionamento. Você acha que é você. Quer dizer, o outro tem baixa autoestima. E agora você se coloca nesse jogo
E aí a sua autoestima começa a ser detonada também, porque você começa a falar, o problema deve ser eu. Eu que não estou conseguindo tocar o coração da pessoa. Mesmo porque, vamos deixar claro, né? Tentar amar alguém que não quer ser amado não é amor, é invasão. E essa é outra coisa que você não quer ouvir. Eu não quero ouvir, você não quer ouvir, ninguém quer ouvir isso. Mas é verdade. Tentar amar alguém que não quer ser amado é invasão. Então, assim, resumindo o vídeo de hoje. Se o amor que você está oferecendo não está sendo bem aceito, como é que fala aqui na minha terra? Ó, a fila anda. A fila anda. Desculpa, digo e repito de novo. Eu tenho que ficar pedindo desculpa porque são verdades inconvenientes. Eu gosto quando é uma palestra mais motivacional, a gente fica animado, fica alegre, fica feliz. Hoje é o tipo de palestra tapa na cara, é coisa que eu não estava a fim de ouvir. Não é a melhor solução, mas ó, a fila anda. E eu não estou aqui só para ficar passando a mão na sua cabeça. Eu quero que você cresça. Se a outra pessoa não quer mudar, meu Deus do céu. Eu até falava isso semana passada. Semana passada eu conversava com uma pessoa assim. Mudar a nossa psicologia, mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento é uma coisa muito difícil. E a gente tira pelo parâmetro o seguinte, olha, uma pessoa, ela quer mudar. Aí ela começa uma terapia, começa um trabalho de coach, começa um trabalho de aconselhamento, vai no psicólogo e tenta mudar. E luta ali na terapia, no aconselhamento, trabalha o autoconhecimento e é difícil mudar. É difícil mudar. Às vezes é 1 mês de terapia, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu já conversei com uma moça uma vez, uma senhora, 30 anos fazendo terapia. E tenta mudar hábito, tenta mudar comportamento. É difícil, gente. Olha, pega a visão. Pega a visão. A pessoa quer mudar hábitos e comportamentos, ela paga para isso, ela faz terapia, faz aconselhamento e para mudar é muito difícil. Agora imagine uma pessoa que não faz terapia. Como é que vai mudar? Agora vamos dar um passo a mais. Imagine uma pessoa que não quer mudar. Aí você fala, mas eu mudo ele. Tô rindo na sua cara agora. Ah, muda. Com certeza. Oh. Muda. Quer dizer, entendeu? Pegou a visão? Para mudar a nossa psicologia, o nosso comportamento é muito difícil. Anos de terapia é difícil, é sofrido. Tem gente que nem consegue. Agora você está falando de uma pessoa que nem está afim de mudar. E você acredita piamente, não, eu vou começar a namorar, casar com ele, aí ele muda. Ah, meu amigo. Por isso que eu estou dizendo, é um assunto que a gente não quer tocar. A gente foge de falar essas verdades, mas é a verdade. Minha falecida avózinha, ela dizia o seguinte, não acende vela boa pra santo que não faz milagre. É mais ou menos por aí. É para refletir. Não. Esse não é um vídeo legal. Esse não é o melhor dos vídeos que você vai ter ouvido. Você não vai sair daqui inspirado, motivado, mas eu quero que você termine esse vídeo pensando. Pensando com muita sinceridade no que é que você está fazendo com a sua própria vida. A sua vida é sua, a sua vida te pertence. Você vai fazer o que você quiser da sua vida, mas ser peteca na mão dos outros, ioiô, que vai e volta, isso você tem que parar de fazer. Resgatar o seu poder pessoal. E mudando de assunto até para ficar mais leve, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o tema de hoje. Ou tem, não sei. É hoje à noite, hein, pessoal? Lá na Unidarma, começamos hoje, 9 da noite, horário de Brasília, ao vivo e a cores, exclusivo para você que é assinante Unidarma, a ciência de ficar rico. O curso completo de Wallace Wattles é baseado nesse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, e é hoje, começa hoje. Se você é assinante Unidarma,
já é meu convidado, então essa noite nós vamos começar esse trabalho. 9 da noite, horário de Brasília. Cris, ainda não sou assinante Unidarma. Ó, que pena, né? Mas se você quiser começar hoje, acesse unidarma.com, unidarma.com e venha conosco. Sendo assinante Unidarma, você vai ter acesso a todos os conteúdos, todas as palestras, todos os áudios, tudo. É tudo que vai estar lá. E antes de finalizar, bom dia, canal Hoje é Sonho, Amanhã é Realidade. Bom dia, Raquel Costa, que também está aí presente conosco. Bom dia, Aline. Aline, que está assim, ela está até fazendo um comentário. Tive uma relação assim, não é brinquedo não, é, Aline. Não é brinquedo não, não é fácil não, viu? Então a gente tem que tomar atitudes. E tomara que essa reflexão dura, difícil de hoje, abra a cabeça e você se lembre, ó, a fila anda. Eu sou Cris Almeida, sucesso, felicidade, muita felicidade para você.